Esse aqui é um Acer difícil de se ver, é uma variedade de porte pequeno. Poderia até falar mini Acer, é o Acer Miyasama. É o Hidaka que trouxe essa variedade de Acer do Japão há mais de 30 anos. Eu creio que já bem uns 40 anos, porque no começo da década de 90 ele já tinha uma bela coleção do Acer. Aqui eu mostrei as folhinhas. A folha do Acer normal foi mostrada, depois a folha do Acer Miyasama e a redução dela, que a folha dele é a metade do Acer comum. Aqui a gema já brotando, no momento que eu vou fazer o replantio. E voltando a falar da folha, a folha dele tem no máximo 4 centímetros, menos da metade do Acer normal, e a gente ainda reduz ela para 1,5 com as podas com o passar dos anos. Aqui eu estou em Ribeirão Preto, em agosto, na primeira semana de agosto, e aqui a nossa frente fria já foi embora, agora já começa a esquentar o tempo, e o momento certo de plantar os Acer é nesse momento que eu mostrei o detalhe. As gemas já latentes já estão bem inchadas para rebrotar, então é o momento correto. Esse pré-bonsai aqui, ele já tem uns 15 anos, mas sempre segurei em pote pequeno para fazer um bonsai pequeno, que eu fiquei admirado a primeira vez na década de 90, quando eu vi a coleção do mestre Osamu Hidaka em Atibaia. E aqui a gente está cortando as ponteiras alongadas e lembrete, ele pega muito bem por estacas. A gente planta as estaquinhas e ele enraiza muito bem. E mesmo aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade quente, ele produz normalmente também as sementes. São sementes aladas. Ele produz normalmente. E eu conversei com a Suzuki, ela disse que já plantou as sementes e germina bem. Aqui eu prefiro plantar as estacas, mas uma hora eu vou coletar as sementes também para plantar sementes. E o Acer, ele gosta de um solo mais neutro. Se alguém tiver ele, porque é uma espécie mais rara, é um tamanho pequeno, então pode plantar na Akadama pura, que ele gosta bastante, ele aceita muito bem a Akadama. Se não tiver Akadama, pode usar na composição da terra dele até uns 70% de areia média peneirada sem o pó. E depois o restante, os outros 30% pode ser entre um pouco de matéria orgânica e uma terra de boa qualidade, uma terra granulada. Esse vaso aqui também é um vaso histórico, são os primeiros vasos que o Izumi fabricou na década de 80, final na década de 80. Na época ele era solteiro ainda e o forno dele, ele morava, o Hidaka trouxe o Izumi para o Brasil. Olha o tamanho do furo. E eu tenho um lotezinho desses vasos e eu uso para plantas especiais. Então esse vaso do Izumi é um vaso que tem mais de 40 anos de fabricação, a primeira fabricação dele, e a qualidade muito boa. Então aqui eu já disse da terra do Acer, a época de replantar. Deu para ver que tem bastante raiz. E aqui a gente está fazendo o replantio. Acabei de replantar ele já vai para o sol. Que aí a folhagem continua diminuta. E o Acer a gente pode, naturalmente, quando esfria mais, mesmo que em Ribeirão Preto, aqui no meio do ano, não esfria tanto, mas ele fica caduco normal, ele perde as folhas normal aqui. É um Acer eu acho que a melhor variedade de Acer para se fazer bonsai é esse. Que vai bem em região quente, caduca normal. E depois eu posso, durante o ano, fazer uma segunda desfolha, que é a desfolha de verão. É a desfolha em meados de janeiro. Aí tem que se observar que nessa época de janeiro tem muita chuva. Se eu fizer essa desfolha e estiver chovendo muito, a folha corre o risco de nascer grande. Então eu tenho que fazer essa desfolha e deixar coberto com plástico transparente, para cair a chuva, mas não cair muita água intensa sobre o Acer que está desfolhado. Agora na época da seca aqui a gente não tem problema, porque nossa época da seca aqui do frio é bem seco. E aqui fazendo a nossa generosa rega,
Não é necessário usar hormônio, tem boa raiz e a terra de boa qualidade, não tem necessidade. Eu só evito, assim, eu já disse, né, pouca matéria orgânica.